A nova onda do momento para ações bancárias vai estar vinculada aos contratos em que a taxa CDI é o único remunerador da operação. Muito mais ainda quando ela tem uma porcentagem sobre aquele indexador. Por exemplo, 200% do CDI, 300%, 400%. Tá? A gente já tem um vídeo falando sobre isso sobre como o sistema financeiro regulamenta, e hoje eu vou fazer um vídeo na parte técnica para que você, advogado, comece a desenvolver essa habilidade. Então olha aqui, ó, CDI como remuneração do empréstimo. Isso ocorreu muito na época da pandemia e esses contratos vão começar a pipocar agora. Então, por exemplo, se você pegou um cliente que tem 2,25 ao ano vezes 320%, ele vai pagar 7,20. 7,20% ao ano. Com o CDI hoje em torno de 10,65, ele começa a pagar 34,08. Então eu tenho que saber fazer essas conversões e o que é relativização e o que é diferença total, para eu poder apontar no judiciário a parte mais onerosa ou a maneira como isso aí tem que ser desenvolvido, até porque isso não é verificado somente quando você faz a conversão de, por exemplo, um CDI para uma taxa fixa, porque também envolveria capital, ok? Eu sei que isso aí é um pouquinho complexo, mas tem que saber compreender essas questões para poder desenvolver um bom trabalho. Eu estou há 12 anos no mercado, vendo não só os meus processos, mas processos de colegas, e você pega lá, por exemplo, o juiz ou o perito fazendo algumas abordagens relativas, como assim, ó. Como isso? Donato, o que quer dizer abordagem relativa? Olha aqui, quando eu faço a conversão da taxa CDI para hoje e faço o multiplicador pela porcentagem equivalente, eu posso ser induzido a um erro que não demonstra a onerosidade que está ocorrendo. Exemplo, de 7,20 para eu chegar a 34,08, eu tenho uma diferença relativa de 26,88%. Isso é corriqueiro, acontecendo nos processos. Como não é uma crítica, mas é uma realidade, a grande maioria dos juízes, os serventuários ali acoplados, não sabem fazer conversão em porcentagem e analisar a linha do tempo, é muito mais fácil para eles, até porque isso é uma questão cerebral. Lembra que eu já falei que hoje é importante para o advogado conhecer neurociência para falar como a parte esquerda e a direita do cérebro funcionam na hora que se olha uma taxa de juros? O que é que você contrata? Qual é a tua percepção para você poder quebrar aquilo ali ou fazer o inverso? Pedir o direito de pagar conforme a tua percepção? Então olha aqui, ó, isso aqui é relativo. Eu também concordo que se eu olhar só essa diferença, eu falo qual é o impacto que está causando aqui em termos de onerosidade. Só uma diferença de 26,88%. Agora veja a diferença. Quando eu converto para 10,65 e encontro 34,08 e eu faço a conversão absoluta, ou seja, quantos por cento a mais eu estou pagando quando o CDI está em 10,65 comparado quando ele era 2,25. Então eu estou tendo um ônus total de 375% de diferença. Você tem que fazer esse tipo de abordagem para que o juiz possa então perceber, opa, realmente está se tornando muito oneroso para uma parte e benéfico para outra. Aqui eu entro no Código Civil, tá? Veja que eu não estou falando aqui de abusividade do Código de Defesa do Consumidor, eu estou indo agora para uma tese para começar a discussão pelo Código Civil. Quando você vai lá na área da onerosidade lá do artigo 340, mais ou menos, é quando você vai ter essa possibilidade de discussão para dizer, olha, eu quero readequar minha parcela. Como é que eu faço uma readequação de uma parcela dessa? Aí eu tenho que compreender o sistema financeiro, pedir a nulidade dessa conversão aqui, tá? Falar que isso aqui é nulo, por ofensa ao Código Civil também, porque o Código Civil vai se comunicar com a regulamentação do sistema financeiro. E qual que seria a saída aqui, que judicialmente é possível? Você fazer o quê? Uma comparação à data do 2,25 para aplicar, por exemplo, uma média de mercado. Como o contrato é nulo, como que o banco deveria ter concedido o juro para esse cliente? Mais ou menos a 1,08% ao mês. Esse caso aqui, o cliente sai de uma parcela de praticamente R$500 mil ao mês e ele vai voltar pagando para o banco algo em torno de 210 mil. Ok? Então olha só, eu tenho que saber fazer a conversão, não relativa, mas total. Eu tenho que saber como é que isso aqui é previsto no Código Civil, como é que isso aqui faz diálogo de fontes com o sistema financeiro e por que eu peço a nulidade e qual a solução que eu apresento. Excelência, o contrato é nulo por ofender o sistema financeiro, porque não pode ser dessa maneira.
Existe uma regra dentro do sistema para concessão de contrato por CDI. E qual que é a opção que eu tenho? Olha, eu tenho que fazer uma conversão pelo menos para média de mercado e chamar o banco para o processo para que ele apresente. Falando sobre o meu cliente, se ele tem um risco maior para discutir essa taxa de 1,08 aqui, ou para maior ou até para menor. Valeu? Cara, esse vídeo aqui ó, vai dar um nó terrível na cabeça de vocês, mas se você compreender, tem um leque enorme de clientes para serem atendidos aí e conseguir um excelente resultado não só para o seu cliente, mas para você como advogado também. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu?